É um prazer estar aqui, eu já falei isso talvez algumas vezes, mas de fato uma alegria muito grande. Quando eu estava me preparando para esse momento aqui, comecei a pensar em alguns dos textos ou da palavra que eu gosto, que eu pudesse trazer para vocês, do coração de Deus. E eu gosto muito de alguns heróis da Bíblia. Eu sei que você gosta de alguns também. E gosto de biografias também, biografias missionárias, biografias de pastores, pessoas que deram a vida pela obra de Deus. Então a gente vai falar um pouquinho hoje, e a gente vai ler um texto que está lá em Juízes 6. Você quer abrir sua Bíblia, ou acompanhar na tela, ou no seu celular. Juízes 6, nós vamos ler do verso 11 até o verso 23. Juízes, capítulo 6, versículo 11 ao versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Verso 14, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Continue comigo, verso 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal para que tu estás falando comigo. Peço que não vás embora até que eu volte e traga a oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Verso 19. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, e ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Verso 21. Com a ponta do cajado que estava na sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah, Senhor, soberano, viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Só até aí. Esse é um dos meus heróis favoritos, Gideão, um homem de Deus, porque ele foi chamado por uma grande missão, uma missão quanto impossível. Midian, ou os midianitas, estavam sufocando o povo de Israel. Se você lê no início do capítulo, está a dizer muito sobre a opressão que o povo de Midian tem feito ali. Naquele povo de Israel, durante muitos anos eles sofreram, e eles tiveram que se esconder em cavernas, nas montanhas, tiveram que deixar os seus lugares de costume, suas casas, praticamente refugiados na sua própria região, e se escondem dos midianitas. Eles vinham, roubavam suas colheitas, assolavam as vilas. E esse é um resultado de algo
que a Bíblia nos diz, em alguns dos momentos, todo o livro de Juízes, principalmente, diz que o povo fez o que era mal, o povo de Israel fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E o Senhor permitiu que esses inimigos os atacassem, os oprimissem. E Gideão, um homem, um guerreiro, aliás, todos os homens com saúde, com vitalidade naquela época, naquele momento, naquele lugar, deveriam lutar. Não tinha fraqueza, não tinha amanhã eu vou fazer isso, não tinha, eu não dou para esse negócio de arma, todos tinham que lutar. Acho que muitos de nós aqui hoje, a gente, se fosse na época, a gente ia ficar complicado, não é verdade? Mas Gideão, ele estava ali, um guerreiro fora do seu lugar, um guerreiro escondido, um guerreiro sem a espada na mão, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Não era o lugar de malhar o trigo, eles malhavam o trigo no aberto, no campo, mas como eles tinham muito medo, e ele precisava produzir, precisava alimentar a sua família, ele estava a malhar o trigo ali, dentro de um tanque de prensar uvas, escondido, com medo. Estou te dando um pouco do contexto para que você entenda a história e um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Um guerreiro, um herói, com medo, escondido, fazendo aquilo que ele devia fazer, ele devia alimentar sua família, mas fora do seu lugar, pelo medo, pela opressão. Mas o anjo do Senhor o chama para uma missão impossível. Depois do texto, a gente vai encontrar mais informações. E o exército de Israel, eram alguns milhares de pessoas, foi chamado mais na frente da história, e talvez você conheça essa história muito bem. Só que o exército de Midian possuía 135 mil pessoas, enquanto o exército de Israel venceu essa batalha com 300. Eu vou repetir, o exército de Midian tinha 135 mil guerreiros, e no final desse texto, o povo de Israel, ou o Senhor, vence os midianitas com apenas 300 homens. Você conhece bem essa história, amém? É o poder de Deus. Mas há uma coisa que me chama muita atenção. Eu não vou falar sobre a seleção dos guerreiros, eu não vou falar sobre algo que está mais à frente na batalha, mas eu vou falar sobre o que a gente leu, nesse próprio chamado de Gideão. Um chamado especial para um homem que se encontrava com medo, confuso, e no lugar errado, com as armas erradas. Gideão estava ali, não com a sua espada, mas com todo o seu medo. Gideão foi chamado nesse momento, e ele, aparentemente, naquele lugar, naquela hora, ele não tinha um propósito. O propósito dele foi roubado pelo inimigo. O propósito dele, de vida como um guerreiro, onde ele completava aquilo que ele tinha sido criado para ser, aquele propósito foi roubado pelo inimigo. Um guerreiro não pode ter medo, amém? E eu quero falar um pouquinho hoje para vocês sobre quando o Senhor restaura propósitos. Quando o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, restaura propósitos em nós. Ontem no AP eu falei um pouco sobre propósitos. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais. Porque o fato é que todas as vezes que eu venho ao Brasil e a gente conversa com as pessoas, muitas das pessoas que eu converso, quando a gente falar sempre de missões, claro, na verdade, muitas pessoas vêm para mim e dizem: olha, Jonatas, pastor, missionário, eu tive um chamado, tinha um propósito diante de Deus, mas a vida foi passando,
eu fui à faculdade, eu me casei, eu tive filhos. E aquele chamado, aquele propósito de ser um missionário, de ser alguém presente na igreja, alguém que serve a igreja, serve o Senhor, aquele propósito foi ficando para trás. E agora eu já estou velho, cansado, passou. Muita tristeza no olhar de muitas pessoas. Eu já perdi a conta de quantas pessoas vêm chorando aos prantos, de que o seu chamado, o seu propósito diante de Deus ficou para trás. Mas eu quero crer, e eu creio que o Senhor restaura propósitos através de um chamado. Nós somos todos chamados. Se você um dia encontrou o Senhor Jesus, ou deixou que Ele te encontrasse, o Senhor te chamou para que você possa servi-lo. Para que você possa ser uma testemunha, nós falamos sobre isso ontem aqui. Uma testemunha desse Deus maravilhoso. Desse Deus que transforma, que muda histórias. Gideão aqui, ele também apresenta muitas questões que nós lemos. Ele não ouviu esse chamado e se quebrantou diante do anjo do Senhor e disse, tá bom, se está me chamando eu vou. Ele estava pronto com questões, com perguntas, com dúvidas. Parece que é igualzinho a gente, né? Senhor, mas eu, Senhor, como? Senhor, vou dar conta? Senhor, mas esse marido? Senhor, mas essa esposa? Senhor, mas essa realidade? Senhor, mas o gerente do banco? Senhor. Gideão estava pronto, parece que enquanto ele malhava aquele trigo, ele ia batendo ali, e geralmente, historicamente, eles usavam uma espécie de trenó para malhar o trigo, mas, olhando um pouco a história, obviamente, pode ser que eles não tinham ali, então eles usavam uma outra ferramenta, que é um bastão, um pedaço de pau, para bater no trigo, para que ele soltasse. E eu gosto de imaginar que o Gideão batia naquele trigo, e ele batia com raiva. Ele batia com raiva. Por que eu estou fazendo isso aqui? Esse não é o meu lugar, esse não é o meu propósito. Quando o anjo aparece, ele não perde tempo. E nós vamos ver a restauração do propósito de Deus na vida de Gideão e nas nossas vidas, através dessas perguntas que ele faz e das respostas que Deus dá e que Deus está pronto para nos dar. E eu creio que hoje algumas perguntas que você tem vão ser respondidas para a honra e glória do Senhor. A primeira questão da restauração dos propósitos de Deus está ali no verso 13. Diz assim, eu vou ler novamente. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Essa pergunta tem tudo a ver com as circunstâncias. Essa pergunta tem tudo a ver com o ambiente exterior, com o que está acontecendo ali no povo de Israel naquele momento. Mas Gideão e o propósito de Deus juntos, nós sabemos que isso vai além, mas muito além de todas as circunstâncias externas. Amém? Quando Deus tem um propósito para a sua vida, não é nada, nem ninguém que vai atrapalhar. Haviam anos de sofrimento, e Gideão derrama isso diante do anjo. Onde estava, Senhor?
Ouvi tantas histórias dos meus pais. Agora a gente está sofrendo aqui, eu escondido, um guerreiro, malhando trigo dentro de um tanque. Isso não é o meu lugar. Onde o Senhor estava? Como a gente vai ver essas circunstâncias de um outro jeito, se não há uma restauração de propósito na minha vida e na sua vida? Ele fez isso com Gideão, porque ele responde a pergunta de um jeito muito interessante. Verso 14 diz: com a força que você tem, vá liberar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ele respondeu a pergunta diretamente de Gideão. Ele respondeu exatamente o que o Gideão estava perguntando. Ele não respondeu. Mas ele disse a ele: não sou eu que estou te enviando. Vá nessa força. Na força que você já tem. Quando Deus começa a restaurar propósitos, não há circunstância que vai impedir. Lá em 2 Coríntios 5, diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Se nós pararmos para olhar o que a gente está vendo nas nossas circunstâncias, no mundo aí fora, e eu cheguei agora de muitos anos fora do Brasil, morando num outro lugar, as circunstâncias não são boas aqui também não. No mundo, as circunstâncias não são boas. A gente está vivendo um tempo de muita luta. Mas as circunstâncias não mandam no nosso Senhor. O Senhor, Ele não se importa com as circunstâncias, porque aquilo não pertence a Ele. Nada daquilo vai impedir o trabalho e a obra do Senhor. Os midianitas, numerosos, 135 mil, aquilo não é nenhum problema para o Senhor. O tempo de sofrimento, que eles ficaram empobrecidos, diz a palavra de Deus, o povo de Israel, isso não é um problema para o Senhor. Possivelmente sem armas, sem instrumentos de guerra, aquilo não é um problema para o Senhor. Aquilo não representa nada, porque o Senhor vai agir. E na nossa história, na sua vida, na minha vida, está olhando as circunstâncias? Está olhando as circunstâncias? Está difícil? Um relacionamento quebrado? Uma mensagem do banco? A gente chegou aqui e colocou uns telefones novos aqui, e eu não paro de receber uma mensagem de uma tal de Daiane. E ela está ruim, está mal. O Bradesco, o Santander, a gente está indo, mas talvez muitos de nós estejamos assim. As circunstâncias. Meus irmãos, eu quero te encorajar essa noite a deixar que a restauração do Senhor para os teus propósitos seja plena. Não olhe para o que está acontecendo do lado de fora. Quando o anjo do Senhor falar contigo, quando Deus falar na sua vida, falar sobre a sua existência, quando Ele te chamar, você pode até perguntar, como Gideão fez, mas Ele vai restaurar. Ele vai responder. Ele vai fazer. Ele vai vencer. Esse é o nosso Deus, aleluia. Eu não posso deixar de falar de alguns missionários que me inspiram. Havia um homem chamado Dorian Judson, no século XVIII, um missionário americano. E para olhar as circunstâncias, ele foi para um lugar chamado Birmânia. Esse lugar já não se chama Birmânia, se chama Mianmar, aquela região. Isso no século XVIII não tinha avião, não tinha e-mail, não tinha nada disso que a gente tem hoje. E aquele homem foi com um chamado, foi com um propósito. E ele passou 6 anos
pregando a palavra de Deus, num lugar onde ele era perseguido. Os primeiros 6 anos, no final do 6º ano, uma pessoa se entregou a Jesus. Hein, pastor? 6 anos de pregação, para que uma pessoa se convertesse. No meio desse tempo, ele apanhou, ele foi preso diversas vezes, ele foi torturado, pelo nome de Jesus. As circunstâncias não eram favoráveis. Ele pregava a todo canto. Parecia que a coisa não ia acontecer. Mas sabe, quando a gente vê e acredita na restauração do chamado, 12 anos depois, no final do 12º ano, haviam 18 convertidos. Olha que bênção. Mas é muito pouco, gente. E aquele homem não desistiu. Mas ao final de 38 anos de ministério, ele deixou 5.000 convertidos naquele país. Um país descrente. Quase 40 igrejas plantadas. Porque havia um propósito. Havia um chamado para aquela vida. As circunstâncias não mandaram e não comandaram Adoniram, mas o Senhor Jesus, aquele que nos chamou. Continuando o texto, há uma segunda pergunta aqui. Se você continuar no texto, você pode olhar no verso 15. Gideão pergunta mais uma vez. Olha lá, Gideão, o homem das perguntas. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. A pergunta é válida, não é? A pergunta é válida. Como o Senhor está me chamando para liderar essa missão impossível, mas eu sou o menor, o meu clã é o menor, eu sou muito limitado. E olha o que a resposta do anjo, o anjo só diz, eu estarei com você, verso 16, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. Amém? Isso aconteceu. Não é falsa promessa, não é fake news. Isso aconteceu. 300 homens contra 135.000. Com um homem que não se sentia capaz. Com um homem que era limitado. Com um homem que olhava para si mesmo e se achava que não era capaz de liderar aquele povo. Nessa revolução, nessa guerra. Mas o anjo do Senhor não respondeu nada sobre a sua família, nada sobre si mesmo, sobre quão pequeno era Gideão. O anjo do Senhor só disse, você vai derrotar os midianitas como se fossem um só homem. É o Senhor, eu estarei com você, e eu é que vou vencer por você. Não são suas limitações, não é o seu passado, não é a forma que você foi criado, não é os seus traumas, tudo isso é real. Não estou aqui brincando com nossas limitações, nós temos, mas quando nós depositamos nossas limitações, as nossas fraquezas, a nossa condição pessoal, diante desse Senhor que nos chama e nos restaura, aí tem guerra vencida, aí tem vitória. Então, se você está ouvindo a história de Gideão e achava que esse homem estava pronto para a batalha, ele não se sentia pronto. Efésios 6 diz que fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo em Coríntios diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que a gente vê o poder de Deus. Se você se sente fraco hoje, limitado, Deus quer agir. Deus quer fazer. Ele quer pegar esse material humano
talvez não tão pronto, e Ele quer fazer uma grande obra. Ele quer restaurar propósitos. Ele quer te colocar no lugar certo. Ele quer fazer. Gente, eu não era para estar em campo missionário, não. Mas o Senhor me escolheu. E eu fiz muitas perguntas como Gideão. Continuo fazendo às vezes. Mas o Senhor escolheu. Ele alinha propósitos, não somos nós. Vou falar uma coisa que até pode surgir até engraçado um pouco para vocês, mas em Belize eu tenho sofrido com o sol e a falta de telhado na minha cabeça. Sol muito forte, média de 40 graus, sol extremamente forte. Algumas vezes eu já pensei, se eu tivesse uma cabeleira, ia me ajudar. Não é verdade? Mas o Senhor me enviou assim. Coloco um boné e vou para cima. Vou para a guerra. Uma história de uma missionária irlandesa. Talvez você conheça essa história, porque quando eu ouvi essa história a primeira vez, eu era criança. Amy Carmichael foi uma missionária irlandesa no século XIX. E ela, num país onde a maioria, ou uma grande maioria, tem olhos azuis, os olhos claros, Amy Carmichael não tinha. E quando ela era bem criança, muito crente, ela orava ao Senhor pedindo, Senhor, muda a cor dos meus olhos. Olha que fé é essa. Eu não tenho fé para pedir cabelo assim. Ela orava como criança, pedindo ao Senhor, porque ela se sentia diferente, limitada, junto aos seus amigos, suas amigas. Aqueles olhos não eram o que ela queria, mas o que ela achava que era limitação. Mais tarde, quando o Senhor o leva para a Índia, onde ela trabalhou 55 anos, deu a sua vida por aquele povo. Quando ela foi recebida, ela entendeu. Eles olham para os meus olhos e são os olhos como o deles. Enquanto outros missionários têm mais dificuldade, eles olham para os meus olhos e dizem, seus olhos são como os meus. Ela sofreu muito, mas ela fez a obra de Deus. Não era limitação, porque na mão de Deus é talento. Deus pode fazer, meus irmãos, a obra, apesar da sua limitação. Ele pode fazer. Continuando o texto, aqui no o verso 17, a gente vai ler. Gideão diz, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que tu estás falando comigo. Peço que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, eu esperarei. Essa última questão, na verdade, não é uma questão, é um pedido de Gideão. Gideão queria verificar, isso aí é o anjo do Senhor mesmo? Isso aí é uma pessoa, da parte de Deus? Porque a gente vê na sequência do texto que ele ainda não tinha entendido. E de fato, Gideão vai lá, e a resposta do anjo está em esperar. E ele espera. E quando Gideão traz essa oferta para ele, há algo muito importante aqui. Ele deposita aquela oferta na pedra. E o que é que toca ali aquela comida? É o anjo que vai comer? É o fogo de Deus. É o fogo sobrenatural. Não é o homem, é o Senhor.
Deus restaura propósitos. E é muito maior do que a nossa própria fé. Gideão ainda não tinha tido fé. Ele ainda estava cheio de dúvidas. Mas quando o fogo vem e lambe aquela oferta, Gideão crê. Ele até se espanta. E fala, coitado de mim, eu vi o Senhor. Planos e propósitos divinos são muito mais altos do que os nossos, meus irmãos. Eu quero que você creia nisso. Talvez a sua fé ou a sua falta de fé seja um elemento hoje que te impede de estar no centro da vontade de Deus. Mas Deus restaura, Deus opera. Talvez a tua fé é pequena, não importa. O anjo do Senhor chama, Deus te chama, Deus restaura. Deus quer te colocar em outro lugar. Não é no tanque de prensar uvas. O guerreiro pertence no campo de batalha. E talvez hoje, você pensando o quanto você tem dado ao Senhor, o quanto você tem ofertado, o quanto você tem buscado, mas ainda assim há algo. Diga isso para o Senhor. Não é pecado, não. Senhor, minha fé é pequena. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não vejo. Porque quando o sobrenatural vem, você vai ter certeza que é o Senhor. Quando o sobrenatural passa, quando o fogo do Senhor passa, não há nada que fica sobre a pedra. Isso é só o Senhor que faz. Não é você, não é as condições que você tem, não é aquilo que você pode fazer para o Senhor, mas o que Ele faz. Deus restaura. Deus restaura. A Bíblia diz que para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são. Ele pode. Para nós não é possível, mas para o Senhor é o sobrenatural. Ele é o Deus do impossível. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que faz. Esse é o nosso Deus. É o Deus que tem sustentado essa igreja. É o Deus que tem feito uma obra tão linda através dessa comunidade. Através do sacrifício de pessoas, pastor Saindo, sua família, pastores, líderes, de membros, pessoas que estão aqui batalhando para que o nome do Senhor seja um lugar mais alto dessa cidade. E não fica só na cidade. Propósitos. Deus tem propósitos. E Ele restaura propósitos. E se hoje você se sente no lugar errado, fazendo a coisa errada, eu quero te dizer que Deus, Ele te conhece muito bem, como Ele conhecia Gideão. Ele quer te colocar na linha de batalha. Ele quer ver você fazendo aquilo que Ele preparou para que você fizesse. Ele quer que você esteja lá, exatamente no lugar, em resposta a esse chamado. Eu creio que no reino de Deus há uma obra específica para cada pessoa, que só você pode fazer. Eu vejo isso biblicamente. E que, juntando essas peças do quebra-cabeça que atuam, que são formatadas pelo Senhor, nós montamos esse reino juntos. E quantas dessas peças estão hesitantes hoje? Quantas dessas peças estão no tanque de prensar uvas, não no campo de batalha? Quantos de nós esperamos, hesitamos, não queremos responder, temos medo, temos dúvidas? Eu quero te pedir que hoje você deixe o Senhor falar com você. Deixe que o Senhor opere na sua vida. Deixe que o Senhor te mude de lugar e te coloque no centro da vontade dEle.
Meu trabalho lá em Belize é um trabalho muito pequeno. O nosso trabalho. Vocês viram que no vídeo, a minha esposa, ela aparece em todas as imagens. Porque é ela que está fazendo a maioria das coisas mesmo. E nós juntos ali, temos um trabalho de formiguinha. Estava contando para o pastor Simon como tem sido difícil esses 2 primeiros anos nesse novo campo. Passamos muitos anos em África. E nesse novo campo, novas pessoas, novos desafios, novas culturas. E às vezes eu olho e falo, isso aqui, está muito difícil. Parece para mim 135 mil. A nossa luta está muito grande. Mas eu tenho certeza que Deus nos chamou para estar ali. Belize, um país que quase ninguém ouviu dizer. Mas o Senhor conhece muito bem. Eu não sei para o que o Senhor tem te chamado. Eu não sei para onde, nem como, se é aqui na nossa igreja, se é em algum outro lugar, mundo afora. Mas a obra está pronta para você. Basta você responder esse chamado. Ele pode restaurar. Eu queria que você ficasse em pé. Eu quero orar por você. Na verdade, eu vou pedir o pastor Simon para que venha aqui, para que a gente possa orar. Só quero lembrar uma última história de um outro missionário que é uma inspiração de vida para mim. Jim Elliot foi um missionário americano que foi para a região da Amazônia, no Equador, na década de 50. E ele morreu aos 28 anos de idade. Muito novo, né? 28 anos de idade, ele deu a sua vida para que o Evangelho chegasse naquele lugar. Ele nunca pregou o Evangelho para aquele povo. Não deu tempo. Primeiro contato real com a tribo indígena que eles estavam tentando alcançar, ele e os seus amigos foram mortos. Mas a história não termina aí, não. Não termina porque as suas esposas, as suas famílias, num primeiro momento perdidos, com medo, entenderam, Deus restaura propósitos. Elas continuaram. E muitos anos depois, aquela tribo inteira se entregou a Jesus. Fruto de muito trabalho, de muita fé. E ele diz uma frase, ou ele deixou no seu diário uma frase, que é uma frase que eu carrego para todo lugar, que diz que não é tolo aquele que dá aquilo que não pode guardar para ganhar aquilo que não se pode perder. Eu vou repetir. Não é tolo aquele que dá aquilo que não se pode guardar para ganhar aquilo que não se pode perder. Pastor Simon, vamos orar? Amém. Não é tolo aquele que não guarda, mas dá aquilo que não se pode perder. Que Deus nos ajude a colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, nossos sonhos, os propósitos, os ideais, dizendo: Senhor, cumpra em mim o teu querer. Eu quero ser, Senhor, amado como um vaso nas mãos do oleiro. O que o Senhor tem? Por que o Senhor me deixou vivo até hoje? Na verdade, querido, nós estamos vivos não apenas para comer, não apenas para trabalhar, não apenas para passear. Nós estamos vivos porque Deus tem algo especial para fazer através de nós, em nós e através de nós.
Que Deus continue abençoando o Jonatas, que Deus continue abençoando Natasha, toda a família, todos aqueles que moram lá em Belize. Pai, no nome de Jesus, nós nos unimos aqui nesse lado de Vila Velha para orar por esta nação, pelos moradores dessa nação, e que o principal possa acontecer na história deles, eles conhecerem ao Senhor. E Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos a cada vez mais estarmos no centro da Tua vontade. Ajuda-nos a entendermos que as circunstâncias, que nossas limitações, nem a nossa pequena fé pode impedir o Senhor fazer o que precisa ser feito através de nós. Que nós possamos, Pai, não nos esconder, mas nós queremos nesse culto adorar ao Senhor dizendo: eis-nos aqui, envia-nos, Senhor. No nome de Jesus, usa-nos, Senhor, para o louvor do Teu nome. Perdoa-nos pelo desperdício de tempo, pelo desperdício de forças. Perdoa-nos, ó Deus, pelo desperdício de emoções. Perdoa-nos, ó Pai, por nos preocuparmos com aquilo que o Senhor não está preocupado, mas que nós possamos cada vez mais saber a vontade do Senhor, e que todos nós saiamos daqui certos de que o melhor lugar para vivermos, que o segredo da felicidade é o centro da Tua vontade, no nome de Jesus. E se alguém aqui caminha sem o Senhor, que seja uma noite de decisão, de entrega, de acerto da vida contigo, no nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Amém.